Queridos vestibulandos, agora nós, a partir de agora, somos um país-nação. Agora nós somos sujeito do nosso próprio processo histórico. Romantismo, século XIX, primeira metade. Esse movimento surge marcado pela nossa independência política. Contudo, quando nós lembramos do romantismo, nós lembramos da queda da nobreza, da ascensão da burguesia e ainda do reflexo da Revolução Francesa. O romantismo surge na Alemanha, na Inglaterra, e a França foi quem condensou e divulgou o romantismo para o mundo. Aqui no Brasil, nós vamos encontrar o nacionalismo lusófobo. Nós fomos país colônia nos 3 primeiros séculos. Agora nós somos um país independente, a nossa influência vem de outros países e não mais de Portugal. Embora quando eu digo não mais, mas nós vamos encontrar em algum escritor a influência da literatura portuguesa. Mas nós não vamos receber diretamente essa literatura de Portugal como nós recebemos na primeira escola e no período de informação e até ainda no arcadismo, né? Aqui nós vamos encontrar como característica o predomínio da emoção, o predomínio do sentimento. Nós vamos encontrar a subjetividade, porque essa escola é egocêntrica, individualista. A poesia romântica, ela é centrada no eu do escritor. Vocês já observaram isso, sempre o eu. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Sempre o eu, né? Então, uma escola que vai valorizar os sentimentos, a emoção. Aqui, meus filhos, a poesia romântica começa onde começa a inspiração, termina onde ela termina. Se nós já somos agora um país independente, então o nacionalismo é forte nesta escola. É o nacionalismo lusófobo, intransigente. O romantismo reage à escola clássica e volta também para Deus, para a religião, para a fé, para o mistério, e também ele age com a emoção, ele vai ser ilógico, né? A mulher na escola romântica, ela é uma deusa protetora, uma musa inspiradora, capaz de mudar o destino e os caminhos do homem, né? E aqui nós temos a liberdade de criação. A poesia romântica começa onde começa a inspiração e termina onde termina a inspiração. Nós podemos dividir o romantismo em 4 grupos ou 3 gerações. Tomando-se especificamente a poesia, divide-se em 3 gerações. Primeira geração é a geração indianista, nacionalista e que supervalorizou a natureza. A natureza, o nacionalismo, nós podemos encontrar nas outras gerações. O indianismo nós vamos encontrar aqui, né? Então, essa geração é a geração nacionalista e que valoriza a natureza, e que volta também para Deus e que supervaloriza o índio. O que nós tínhamos para mostrar para os outros era o exotismo da nossa cor local e o índio. O introdutor do romantismo no Brasil é o Domingos José Gonçalves de Magalhães, que era médico, né? Ele é um introdutor com suspiros poéticos e saudades, mas não creio que ele venha a ser explorado em nenhum vestibular. Quem pode vir a ser explorado em qualquer vestibular do Brasil é Antônio Gonçalves Dias. Esse menino é bom, influenciou muita gente na literatura brasileira, como Casimiro de Abreu, como Machado, como Olavo Bilac, Manuel Bandeira e outros, né? Então foi um menino realmente que tinha um conhecimento da técnica da poesia muito grande e conhecia também o passado, o período medieval, o classicismo, né? Ele é o grande nome da primeira geração, caiu no vestibular passado da UNB, né? Ele é o poeta do índio, é o melhor poeta indianista da literatura brasileira. No vestibular passado, caiu a poesia indianista por nome de Marabá. Marabá, vocês lembram que a Índia
reclama porque ela era diferente da cor da sua gente. Eu vivo sozinha, ninguém me procura, acaso feitura não sou de Tupã? Se alguém dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Marabá é o fruto da mistura. Então isso te lembra a cantiga de amigo do período medieval, onde o homem usava o eu lírico feminino. Isso eles podem te cobrar no vestibular, né? Além da poesia indianista, nós vamos encontrar a poesia amorosa, o lirismo amoroso. Também nós podemos lembrar do período medieval no poema Ainda uma vez a Deus, quando ele fica de joelhos diante da mulher amada. Enfim te vejo, enfim posso, curvada a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. O eu lírico agora é masculino, mas nós temos a vassalagem amorosa, a mulher num plano superior ao do homem. E isso te lembra o quê? O período medieval, as cantigas de amor, né? Nós vamos encontrar o saudosismo, né? Na obra dele, a religiosidade, Deus. Você lembra que em Canção do Exílio ele vai dizer assim: não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Então ele tem saudades da terra, ele valoriza a natureza, ele integra-se à natureza, né? Então é o poeta realmente fantástico. Além de poeta, ele foi também teatrólogo, né? Esse pode cair em qualquer vestibular do Brasil. A segunda geração é diferente da primeira. A primeira é nacionalista, indianista. A segunda é a geração do mal do século, é a poesia byroniana, satânica, né? E essa poesia, ela é mais egocêntrica que as outras, boêmia, né? É a geração da desilusão, do negativismo. E o grande representante é o Manuel Antônio Álvares de Azevedo, poeta menino. Morreu com 21 anos incompletos, né? E observe que era obcecado pela morte. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. É o poeta da boemia, do sonho, da desilusão, do negativismo, né? Do cinismo, da ironia, do humorismo. Um poeta realmente fantástico, esse rapaz. Além de poesia, porque só escreveu um livro de poesias, Lira dos 20 anos. Ele fez teatro, Macário, que é uma peça teatral satânica, né? E observe que além de Macário, que é uma peça teatral, ele escreve um livro de contos e memórias, que é Noite na Taverna, que é altamente macabro isso aí, e ainda escreveu poemetos Pedro Ivo, falando sobre o revolucionário praiano pernambucano Pedro Ivo, e ainda Conde Lopo, livro de Frá Condicário e outros. Então observe que é o melhor representante do mal do século na literatura brasileira. Depois você vai ter um poeta também que morreu muito novo, 21 anos, e muito querido, que é o Casimiro José Marques de Abreu. Esse é conhecido como o poeta da saudade. Ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então é o poeta da saudade, sofreu influência do Gonçalves Dias, ele é muito querido pela simplicidade da linguagem, a linguagem dele é simples, sentimental, emotiva, ele é chamado de lírico sincero, a temática dele não tem segredo, ele fala sobre o lar, a mãe, a irmã, a pátria, né? Deus, a natureza, ele envolve-se emocionalmente, funde o seu estado de alma com a natureza. Observe que ele vai fundir, porque é próprio da escola romântica valorizar a natureza. Além de poeta também, ele foi teatrólogo, escreveu Camões e o Jal, falando sobre o poeta e sobre Antônio Jal, que era o criado javanês desse rapaz, né? Muito querido esse rapaz, muito amado esse rapaz. Ainda na segunda geração, nós temos o Fagundes Varela, que vai falar sobre a morte, vai falar sobre a natureza, vai falar sobre Deus, vai falar sobre a escravidão, sobre o condoreirismo, ele vai mostrar a característica das 3 gerações, né? Famosíssimo pelos poemas Arquétipo, você lembra que Arquétipo é modelo, e Cântico do Calvário, que é uma elegia.
Elegia fala sobre a morte, ele fez para o filho dele que morreu aos 3 meses de idade. Ainda temos o Junqueira Freire, mas o Junqueira Freire, que vai falar sobre a morte também, é um poeta menos cobrado nos vestibulares. A terceira geração romântica é a geração condoreira, político, social, né? Condoreira vem de condor, condor é uma ave andina que voa alto. O poema condoreiro é um poema de comício, é um poema declamatório, né? E o grande representante dessa poesia entre nós é o Antônio Frederico de Castro Alves. Esse rapaz, ele é o poeta que emprega figuras grandiosas, hipérboles, né? Grandiosas, apóstrofes ansiosas, metáforas e comparações belíssimas. Esse rapaz é conhecido como poeta dos escravos. A sua obra traz a marca do ódio à escravidão. Ele falou sobre os problemas, sobre a República e os problemas da época, os problemas sociais. Ele está passando para o realismo, né? É o grande representante do condoreirismo entre nós, mas nós não podemos esquecer que ele foi também poeta lírico amoroso. Ele mostra a mulher na intimidade. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua na janela bate em cheio. Boa noite, tu me dizes, boa noite, é tarde, mas não me digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vaga meus desejos. Então mostra a mulher na intimidade, né? Além de poeta, ele foi também teatrólogo, escreveu a peça histórica Gonzaga ou a Revolução de Minas, falando sobre o Tomás Antônio Gonzaga e a Inconfidência Mineira. Ele escreveu essa peça para a atriz Eugênia Câmara, que foi a mulher por quem ele foi apaixonado até a morte. E espero que vocês tenham realmente sucesso no vestibular.